E aí, pessoal, eu tenho visto que alguns youtubers aí de direita estão reclamando de censura do YouTube, estão pensando em sair, não sei o quê. Deixar todo mundo tranquilo, aqui não tem nada disso. Eu não sou uma celebridade de YouTube, meu canalzinho é menor, vai crescendo aos poucos ali. Também não quero crescer fazendo sensacionalismo, eu gosto de fazer debate de verdade, sem ficar puxando o saco de nenhum lado, sem ficar fazendo propaganda também, falar o que eu penso. Então é isso, eu acredito num debate civilizado, podem apostar que isso que vocês vão encontrar aqui. Se gostam, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, aos poucos eu vou aprendendo também a fazer essas coisas de youtuber, porque tem que crescer também, né? Mas enfim, eu queria hoje falar sobre a Argentina. Como esse resultado das eleições primárias na Argentina, vejam, não foi eleito ainda, não foi eleição de verdade, isso é uma eleição primária para filtrar os candidatos com menos chances. Tá? Mas a vitória aí nessa eleição primária do Alberto Fernandes, cuja vice é a Cristina Kirchner, que é realmente por trás da chapa, então a vitória da Kirchner, a vitória do kirchnerismo, essa corrente do peronismo aí que tanto mal fez no passado argentino, ganhou a eleição primária. Isso é muito preocupante, não é à toa que os números aí do mercado financeiro deram uma piorada boa, o dólar disparou, enfim, a situação, a expectativa das pessoas, de quem investe com volta de um governo Kirchner é bastante negativa, tá? E não é à toa. Vamos lembrar, o governo da Cristina Kirchner foi marcado por total descontrole fiscal, uma situação que o Macri herdou e não conseguiu resolver direito ainda. Ele herdou uma situação de déficit das contas públicas de 5%, tá? Déficit primário de 4%. Então, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada, sem nenhuma solução para isso, como o Brasil, né? Mas lá mais grave ainda, mais grave ainda. Ela fez confisco de fundos de pensão, ou seja, um governo que trata dessa maneira aí a poupança, você vê que não dá para confiar muito. E mais, talvez o mais chocante de tudo, manipulou e falsificou dados de tal maneira que se tornou impossível conhecer a realidade econômica da Argentina. Eu lembro quando a revista The Economist parou de usar os dados oficiais da Argentina porque não eram mais minimamente confiáveis. Tá? Isso quando um líder vai para isso, para falsificação de dados, para não permitir que a população ou o mundo conheçam a realidade, aí você sabe que você passou, você transcendeu qualquer fronteira do aceitável aí. Espero que o Brasil jamais entre para isso, nessa ou em outras áreas. E o governo da Kirchner fez. Foi muito grave o que ela fez com o país. E a perspectiva da volta dela, ainda que com um pau mandado na frente, é muito grave para o país, muito preocupante. E pior, o Macri, que está saindo derrotado, não é nenhum louco da direita também, ele não é um equivalente do Bolsonaro lá. É um cara muito mais racional, um cara que quis fazer o trabalho direito, mas está pagando um preço alto. E sim, por uma série de questões do governo dele. Tem alguma ligação com a relação do Bolsonaro ali? Eu acredito que pouca, mas alguma deve ter. O fato do Bolsonaro apoiá-lo, sem dúvida, não ajuda o Macri na sua eleição, porque o Bolsonaro é muito impopular na Argentina. Assim como se o Maduro resolver ficar apoiando a Cristina, eu tenho certeza que vai ter algum impacto também. Mas não considero que nada disso seja impacto negativo para ela. Né? O apoio desses líderes estrangeiros é ruim para o candidato. Mas eu não creio que isso seja fundamental aí. Na verdade, é uma questão da própria Argentina. O Macri, que chegou como presidente para fazer as reformas, para consertar o estrago feito pelo kirchnerismo na Argentina, ele não conseguiu. Ele teve um período inicial em que a economia da Argentina melhorou, tá? Mas de uns tempos para cá degringolou tudo de vez aí, a inflação subiu novamente, tá? Ele teve que até apelar para um controle de preço ali de algumas coisas. Ele que teve um papel importante em corrigir os preços que estavam manipulados de forma totalmente artificial pelos Kirchner. Então, e tá agora, a recessão voltou também, a recessão econômica, o desemprego subiu, enfim, tá tudo degringolando, tá tudo piorando lá na Argentina. Evidentemente, a população não liga tanto se é direita ou se é esquerda, ela quer uma coisa que funcione, sabe? Precisa ter emprego, precisa ter crescimento, senão não vai tirar. Piorou. Então não dá para, a população não vai tolerar isso. E bom, eu acho que o Macri, o que aconteceu ali, guarda alguma, com as devidas proporções, acho que o caso do Brasil talvez seja menos grave, mas com as devidas proporções, guarda lições possíveis para o Brasil. Tá? Primeiro, é bom dizer, o Macri não é que ele foi um inútil que não fez nada do que prometeu, ele fez coisas. Tá? Vou listar algumas aqui muito rapidamente. Tá? Ele eliminou restrições à exportação que tinham no país, ele fez acordos com credores da dívida argentina que tinham tomado um calote lá em 2001 e que até hoje estavam processando o país,
conseguiu fazer um acordo com eles, tirou barreiras também à importação, liberalizou o câmbio, tá? Permitiu o câmbio flexível, importantíssimo do ponto de vista macroeconômico, fez uma reforma tributária, fez uma reforma previdenciária também. Talvez nenhuma das duas com o grau de ousadia, de ambição, de magnitude que se quisesse no mundo ideal, mas negociando ali, assim como no Brasil, né? Não é a reforma que o governo coloca ali que sai, você negocia com o Congresso tudo. O Congresso ali na Argentina certamente mais combativo do que o brasileiro, mas mesmo assim fez, tá? Entregou essas coisas. Não se preocupou muito com a questão do superávit no país, talvez tenha tido uma política de juros um pouco irresponsável também, mas no último momento aí tem conseguido inclusive melhorar a questão do déficit. O déficit primário do governo caiu, tá? Então tem tido algum esforço nessa direção, tá? E mesmo assim a economia degringolou de vez, tá? O resultado prometido não veio. Porque ele chegou, foi aquilo, agora chegou o liberal, agora chegou as reformas para o mercado, agora o mercado financeiro em festa, né? Daí é o otimismo, o dólar, não sei o quê, as ações, os títulos do governo. Mas a economia real nem sempre segue esse otimismo do mercado, né? E quando ela não segue, o mercado é que acaba se corrigindo depois, né? E nesse caso não seguiu. Tem um artigo excelente do Alexandre Schwartzman para o Infomoney, tá? Argentina entre a desonra e a guerra. Recomendo a leitura de todos aí. Ele explica um pouco o que aconteceu na Argentina, tá? Ele mostra como... Por que aconteceu isso na Argentina? Por que foi uma piora tão intensa, né? A economia argentina é muito dependente do cenário externo, muito dependente do dólar. A dívida do Estado, das empresas, é toda dolarizada. Então, a variação do dólar, o dólar subiu, isso, sim, pôs a perder a economia argentina e iniciou essa crise que ela está vivendo, tá? E compôs, portanto, o Macri optou por uma solução para o problema fiscal do país, uma solução gradualista de resolver lá no longo prazo, assim como o Brasil, tá? Mas, composto com isso, tem essa situação de que a Argentina é muito mais sensível à volatilidade do dólar, em última análise, à volatilidade do mercado externo, né? do resto do mundo, né? Do cenário externo. Então, pagou o preço por isso. Talvez ele tenha tido um otimismo com relação ao cenário externo, que quando deu uma piorada ali, a economia entrou num buraco, tá? O Brasil não corre esse risco tão fortemente assim. Nossa economia não é dependente do dólar da mesma forma que a Argentina, mas mesmo assim guarda uma lição política, tá? De que a gente tem que ter algum ceticismo com essas promessas de um novo mundo, uma nova era liberal que chega, tá? E eu defendo uma posição econômica liberal, com uma preocupação social acentuada também, mas liberal na economia. Essas reformas todas que eu citei, ou essas reformas que o governo Bolsonaro traz, que o Paulo Guedes traz, são sim importantíssimas. Agenda de privatizações, reforma da Previdência, tributária, essa reforma da liberdade econômica, que felizmente foi aprovada hoje, acho que são coisas importantes sim. Agora, não podemos ter ilusões também, não podemos cair no discurso fácil de que isso por si só e automaticamente vai gerar crescimento, vai acabar com o desemprego, que não é o que a gente está vendo também, né? O desemprego temos alguns bons números aí, tem melhorado. Não é aquela melhora acelerada, não, mas tem melhorado. Agora, o crescimento da economia tem decepcionado. Estão revendo as previsões para baixo. Esse ano a gente já vai praticamente andar de lado, pelo que todas as projeções aí estão indicando e pelo resultado aí dos primeiros trimestres, tá? Então, aquele papo de mudar tudo, né? Aquela grande eloquência do Guedes. O Guedes falava em trilhão para tudo, né? É trilhão de privatizações, será? A reforma da Previdência de mais de 1 trilhão, talvez não seja bem isso. Agora mesmo falou do imposto único, vai arrecadar 1 trilhão, não sei. Falou em zerar o déficit no primeiro ano ia zerar déficit. Não vai zerar déficit no primeiro ano, né? E ao vender essas promessas super ambiciosas, cria uma expectativa na população. Pô, e a nova era não ia chegar? Não ia ter um emprego, crescimento? Agora, cadê? Ao não cumprir toda aquela grandiloquência prometida, você gera uma decepção. E ao gerar uma decepção, você gera um risco de que a população decepcionada, desiludida, aposte no contrário. Volte para os dias, vamos ser felizes de novo, o slogan do PT, né? O Brasil feliz de novo. Puxa, vamos voltar a ser felizes, né? Esse é o risco que se corre com uma grandiloquência dessa, e o próprio Guedes já está dizendo também, não, peraí, os resultados mesmo nos deem 1 ano ou 2 anos, talvez. É realista falar em 2 anos. E mesmo do ponto de vista político, para o governo não é desastroso. Em 2 anos, ainda não está em cima de uma eleição, ainda vai ter tempo aí para sentir a melhora. Então, pode falar isso. É ruim que a população tenha que esperar e que acredite-se muito e que dê muita fé também nesses movimentos do mercado. Não, o Guedes falou isso, o mercado sobe, o dólar cai, é festa, não sei o que, calma.
esses números do mercado, esses movimentos do mercado financeiro nem sempre são acompanhados da realidade, da economia real ali. E nem sempre uma coisa converge para outra. Então, a gente precisa aprender a ter uma perspectiva menos dada a bravatas, menos dada a um visionarismo grandiloquente e que, se não conseguir entregar a realidade, vai gerar uma ressaca, vai gerar uma reação contrária. E outro pensamento que eu deixo, para além da agenda liberal, será que não é o caso também de pensar em medidas que possam aliviar o desemprego num prazo mais curto? Por exemplo, uma agenda de investimentos públicos, não sei. Óbvio que o Estado brasileiro está sem dinheiro também, né? Seria, por exemplo, o dinheiro de privatizações. Será que não seria uma boa, talvez, usar para completar obras paradas, fazer alguma agenda de investimentos, aí, alguma coisa que gere, que movimente um pouco a economia? Tá? Sem dúvida nenhuma, reformas profundas criam um fundamento para um crescimento sustentável, do ponto de vista econômico, hein? Sustentável no longo prazo. Mas o curto prazo também importa. Também importa o que está acontecendo agora. Então não adianta só a gente apostar numa agenda liberal se a gente está sofrendo muito no curto prazo, se as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, estão sofrendo. Então você precisa talvez também olhar um pouco para isso e vai ter, inclusive politicamente, pode fazer todo sentido, porque aquela população é que está sentindo na pele a economia. Se a sua melhora fosse só para os filhos dele sentirem, bom, o voto dele importa também, né? Ele quer uma melhora agora também. Eu acho que dá para conciliar de alguma maneira as duas coisas. Embora eu não tenha dúvida, esse caminho de reformas liberais que a Argentina tentou de uma forma talvez mais gradual até que o Brasil, mas que o Brasil também tem tentado fazer. Agora com o governo Bolsonaro, vocês sabem como não sou dos que defende o governo Bolsonaro, mas reconheço perfeitamente, tem coisas muito positivas na agenda econômica que precisam ser feitas. Próximo tema, a reforma tributária central, essa talvez seja a mais central, as duas, né? Previdência e tributária, assim, são absolutamente centrais para deslanchar o Brasil, tá? Mas não é agora que elas fazem isso. Então você precisa pensar também, o que a gente vai fazer? A população está desempregada. É 12% de desemprego, então precisamos fazer algo com isso. E não dá para ficar esperando também. Tá? Para quem aplica dinheiro, dá para esperar. Para quem depende de um emprego, não é tão fácil você convencer essa pessoa a esperar. E essa pessoa não deveria estar querendo só esperar também. Ela vai precisar ver resultados. E por isso, primeiro, não vamos acreditar em promessas fáceis e em um mundo novo que começa agora. Nunca é tão fácil assim. E depois, quando não é, o fato da promessa não ter se concretizado decepciona, gera uma ressaca, gera uma reação. E por outro, vamos também pensar que não é só as coisas, reformas econômicas mais profundas que importam coisas que o governo pode fazer aqui agora sim, e o governo tem um compromisso social com a população, e isso precisa entregar aí também. Tá? Isso não é populismo, isso é parte dos motivos pelos quais o governo existe. Né? É isso aí, mais uma vez, se gostam de discussões aqui, vamos levá-las sempre em diante. Meu canal segue firme e forte, crescendo mais devagar talvez, porque o tipo de discussão é outro, mas crescendo de maneira sustentável, eu espero também. Conto com a sua inscrição, aperte o sininho ali para receber as notificações e vamos seguindo aí. Até mais!